Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos para mais uma videoaula de história. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as fases da pré-história. Na aula passada falamos sobre o Paleolítico e na aula de hoje falaremos sobre o Neolítico. O conteúdo da nossa aula encontra-se nas páginas 54 e 55 do nosso livro didático e vamos lá falar sobre o Neolítico, né? Espero que vocês tenham feito a leitura para conseguirem entender melhor a explicação. Então, vamos lá. O termo Neolítico, ele também quer dizer pedra nova. Ele vai ser o segundo período da pré-história e vai ficar conhecido também como Revolução Neolítica ou Idade da Pedra Polida. Ele vai ter uma duração de 5.000 anos, indo de 10.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo. E apesar de ser curto, né, um período curto, se a gente for comparar com o Paleolítico, que vai ser bem mais longo, ele vai ser um período de transformações essenciais e fundamentais para a vivência humana, principalmente para a evolução da humanidade. E que transformações vão ser essas? Elas serão o aparecimento da agricultura, a criação de animais, o aperfeiçoamento das armas e dos utensílios utilizados pelos homens daquele período e também a criação, o surgimento das primeiras tribos. O Neolítico, ele vai ser um conjunto de aprendizados que vão ser adquiridos durante o Paleolítico e os seres humanos, através da observação, vão passar a estabelecer costumes que vão revolucionar a sua forma de viver naquele período. Assim como no Paleolítico, no Neolítico vão ser encontrados vestígios muito importantes para que se possa entender e determinar a forma como os homens daquele período viviam. Os grupos humanos, né, que eram dependentes da natureza durante o período paleolítico, eles vão passar a alterar o meio em que eles vivem. Eles vão deixar de ser seres passivos para se tornarem seres ativos, modificadores do ambiente para viver melhor. Assim, pode-se perceber que o homem e a mulher do período paleolítico, eles vão começar a perceber a necessidade de evoluir socialmente. E com isso começaram a perceber que muitos problemas enfrentados por eles no período paleolítico poderão ser superados. Por exemplo, quando eles se expõem menos à caça, né, caçam menos, ou então quando eles resolvem se estabelecer em apenas um lugar, eles vão começar a perceber que isso vai aumentar a sua longevidade, ou seja, vai aumentar o seu período de vida. E também é importante notar que, a partir do momento que os seres humanos passam a ser modificadores do ambiente, vai ser cada vez menos necessário eles serem nômades e ficarem se mudando de um lugar para o outro, passando então a serem sedentários e a se estabelecerem em apenas um lugar. E no quadro geral vai ser um período de muitas mudanças. E dentre essas mudanças, duas que serão decisivas e muito importantes vão ser a agricultura, o surgimento da agricultura e a criação dos animais. E elas vão ser duas mudanças que vão ser essenciais para o surgimento de outras estruturas sociais, como a família, o Estado e a propriedade privada. Estruturas essas que irão se consolidar na idade dos metais, né, depois. Então, vamos falar agora sobre a Revolução Agrícola e a criação dos animais. A descoberta da agricultura se deu em aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Durante muito tempo, nos bandos, as mulheres, né, nesse modo de produção primitivo, elas vão ser responsáveis por colher os frutos, as sementes para a alimentação, né? Os homens, eles vão ser responsáveis pela caça. Então, as mulheres, como elas eram responsáveis por colher, elas passam a observar a forma de plantar e colher os frutos, principalmente em lugares férteis ou nas margens dos rios. Sendo assim, se dizem que
a mulher que descobriu a agricultura. A descoberta da agricultura, ela vai proporcionar ao homem uma chance de melhor se estabelecer em apenas um lugar. Lembrando que eles faziam parte de um modo de produção primitivo, onde tudo o que se colhia ia para outra tribo. Só que depois, com o tempo, a maneira que eles iam podendo produzir mais, a agricultura ela começou a produzir o excedente, ou seja, começou a sobrar alimentos. Sendo assim, eles começaram a estabelecer trocas, as primeiras relações comerciais, que depois vão evoluir e iniciar aí a formação do que se chama de propriedade privada. Outra mudança, né, que eu já falei aqui anteriormente, né, no período neolítico, foi a criação dos animais. E essa mudança ela vai ser possível porque o homem ele vai observar a natureza e vai se apoderar dessa questão, né, da criação dos animais para então melhorar o seu cotidiano. E como vai acontecer a questão da domesticação dos animais? Nas caças havia muitas mortes dos caçadores devido a muitos animais caçados serem perigosos, e isso aumentava muito o índice de mortalidade desse período. Acredita-se que os primeiros animais a serem domesticados serão os filhotes dos animais abatidos na caça. E conforme esses animais iam crescendo, o homem consumia o leite e a carne deles. Então, a partir do momento que o homem ele vai deixar de caçar, isso vai diminuir, sem sombra de dúvida, a mortalidade, aumentando aí o tempo de vida do homem pré-histórico. Outra mudança também foi o aperfeiçoamento das armas e dos utensílios feitos de pedra, madeira e ossos. Esses objetos agora, eles vão passar a ter um acabamento melhor. Por exemplo, os instrumentos de pedra não vão ser mais simplesmente lascas de pedra, somente apenas a pedra quebrada de forma pontiaguda. Mas sim agora elas vão ter um acabamento, elas vão ser polidas. Essas mudanças, elas vão ser fundamentais para a evolução do ser humano, né? Que o ser humano ele vai deixar de ser nômade para ser sedentário. E assim irão surgir as primeiras estruturas de moradias humanas que serão denominadas aldeias. Os seres humanos eles vão habitar sobretudo as margens dos rios e os lugares de terras férteis. Vão construir moradias de madeira, barro, né, tijolos de barro, e depois esses aglomerados humanos, eles vão evoluir e assim surgirão as primeiras cidades. E é sobre isso que vamos falar na nossa próxima aula, da organização política das aldeias às primeiras cidades, a formação das primeiras cidades. E eu quero pedir para vocês que leiam o texto da página 56, que ele também vai ajudar vocês a responderem a atividade da página 56 e 57. E por hoje é só. Tchau!